A página 112 do nosso livro de história nos traz a proposta de pensarmos sobre as utilidades dos objetos. E diz assim: o que você tem para contar? Muitos dos objetos que você utiliza hoje não existiam no tempo em que seus avós eram crianças, ou se existiam, eram muito diferentes e feitos com outros materiais. Você já ouviu falar de algum desses objetos mais antigos? Conte o que você sabe sobre isso. Então, no caderninho de vocês colocarão a resposta sobre o que vocês já ouviram dos avós ou dos próprios pais que contaram sobre a existência de algum objeto que talvez hoje não seja mais utilizado, esteja em desuso. A seguir, o texto continua. Existem muitos objetos ao nosso redor, cada um com suas finalidades. Por exemplo, você utiliza a cadeira para sentar, o lápis e o caderno para escrever, a mochila para guardar o material escolar e o prato para fazer as suas refeições. Atividade 1. Observe a mesa do almoço da casa de Pedro. Escreva o nome de todos os objetos que estão sobre ela. Indique também os materiais dos quais acha que são feitos. Então vocês vão observar tudo o que existe em cima da mesa do Pedro. Os talheres, pratos, panelas. Não precisam fazer referências aos alimentos em si, mas aos objetos e do que cada um deles é feito. Qual o material utilizado para a sua produção? Se for preciso, deem uma pesquisadinha na internet ou conversem com o pai, com a mãe, com o responsável que estiver com vocês. O exercício 2, já na página 113, pede que vocês façam o desenho de um objeto que vocês utilizam na escola e escrevam o nome dele e para o que ele é utilizado e o material do qual ele é feito. Vão pensar em todos esses materiais que a gente usa para realizar as nossas atividades escolares e vão selecionar e escolher um, desenhá-lo, escrever para que ele é utilizado e pensar sobre o material com o qual ele é produzido. No exercício 3, pede uma pesquisa de uma imagem de como era antigamente o objeto que você desenhou na atividade. Por exemplo, se vocês escolheram o lápis, vocês vão pesquisar como era o lápis de antigamente, de anos atrás. Será que era igual ao que a gente usa hoje? Vocês podem imprimir a imagem ou então fazer o desenho no espaço que diz "Escolhe aqui". Não precisa, a prof. reforça, fazer a impressão se não houver a possibilidade. Vocês podem também fazer o desenho, assim como no exercício 2, não há problema nenhum. E além disso, vocês vão identificar o material do qual era feito esse mesmo objeto. Então, será que o lápis de antigamente era produzido com o mesmo material que é produzido hoje em dia? Quais são as diferenças e quais são as semelhanças desse objeto? Tudo isso vocês vão escrever junto à imagem impressa ou desenhada. Agora, muita atenção na informação que a prof. Marília vai oferecer. A página 114 nos traz um texto sobre os paratletas, que são aqueles atletas que apostam na tecnologia para superar os seus limites, utilizando algum tipo de prótese ou até mesmo cadeiras de rodas, porque possuem alguma deficiência física. E as perguntas que seguem abaixo do texto, de número 1 e 2, elas fazem referência justamente ao tipo de material com que são produzidas essas próteses, essas tecnologias, e elas não precisam ser respondidas. A prof. Marília vai
repetir. Os exercícios 1 e 2 da página 114 não precisam ser respondidos nem no livro e nem no caderno. Por quê? Durante a nossa aula online, conversaremos, dialogaremos sobre esta questão, que é bastante específica. E talvez precisemos aprofundar um pouquinho mais com exemplos. Então, exercícios 1 e 2 da página 114 não precisam ser realizados. Apenas leiam o texto, certo? A página 118 nos traz uma tarefa bem bacana e diz assim: Marcos tem 7 anos de idade e este é o seu quarto. Escreva no quadro o nome de 3 objetos que estão nesse quarto. E aí nós temos esta tabelinha que já nos traz o exemplo de um objeto que integra o quarto de Marcos, a janela. O material da janela, utilizado para sua fabricação, é o vidro. E qual é a característica do vidro? Como esse vidro ele é? Transparente e à prova d'água. Os próximos 3 objetos que vocês escolherem, entre tantos que existem nesse quarto, como brinquedos, móveis, paredes, piso, vocês vão escrever na primeira coluna o nome do objeto, na segunda coluna, onde diz material do que esses objetos são feitos, qual é o material com que eles são produzidos, se é madeira, se é plástico, se é borracha, se é areia, enfim. E na terceira coluna, vocês vão dizer como é esse material. Ele é resistente? Ele possui cor? Ele é mole? Ele é duro? Ele é à prova d'água? Como é esse objeto? Vocês vão escrever a característica do material que produz esse objeto. Ou seja, que transforma o objeto com as mesmas características do material com que ele é produzido. A página 119 nos traz um poema super bacana chamado Frankenstein Brasileiro, de Jonas Workman de Matos e José Santos. Vocês vão ler com calma esse poema que conta como é esse Frankenstein, do que ele é feito, que material foi utilizado para produzi-lo e a seguir, nas letras A, B e C, vocês vão oferecer as respostas para as perguntas. Então, na letra A diz assim: diga o nome de 2 materiais que aparecem no poema com os quais o Frankenstein brasileiro é construído. Existem vários ali. Vocês vão citar de forma completa, lembrando sempre da respostinha completa, 2 materiais utilizados para construir o Frankenstein brasileiro. Na letra B, pede que em uma folha de papel avulsa, separada, uma dessas folhas em branco que a gente usa para imprimir, vocês façam um desenho que represente como vocês imaginam o Franks do poema. Com toda essa descrição que os autores nos oferecem, como vocês conseguem visualizar mentalmente esse Frankenstein? Como será que ele é? E a letra C pede que vocês escolham um objeto e escrevam no caderno de casa tema um pequeno poeminha considerando os materiais com os quais ele é feito. Por exemplo, se vocês escolherem um caderno, vocês vão criar um poeminha contando que esse caderno tem um espiral de plástico com folhas brancas, linhas coloridas, que ele é feito de papel, a capa endurecida de papelão, feito para ser escrito ou desenhado. Vocês vão fazer um poema descritivo contando os materiais utilizados para a produção do objeto escolhido e a função que ele possui.
Agora, novamente, a Prof. Marília pede muita atenção de vocês. Nas páginas 120 e 121, existe uma solicitação de experimento, com materiais, com elementos da natureza, para que a gente possa averiguar o calor produzido por determinados materiais. Esse experimento fica a critério de vocês fazerem ou não. Não existe obrigatoriedade. A Prof. Marília repete que nas páginas 120 e 121 existe um experimento a ser feito e vocês podem escolher em fazê-lo ou não. Porque o ideal seria que nós fizéssemos juntos na escola, em um espaço aberto. Então, fica a escolha de vocês realizarem ou não o experimento. O importante é que o texto sobre acidentes que alguns materiais podem causar seja lido por vocês. Inclusive porque existe uma perguntinha que deve ser respondida no caderno e ela diz o seguinte: existem materiais que podem causar mais acidentes do que outros? Pensem nesses objetos que vocês possuem em casa, nos materiais que os produzem e qual tipo de material que é mais perigoso, que pode causar mais acidente, um acidente mais grave. A página 123 traz novamente 2 exercícios. No número 1, diz o seguinte: assinale com um X as frases que descrevem comportamentos perigosos de crianças que podem causar acidentes graves. Primeiro quadrinho: utilizar tesouras, agulhas e facas sem a supervisão de um adulto. Será que isso é perigoso para uma criança? Se for, marquem um xizinho. Segundo, mexer em panelas sobre o fogão. Será que isso pode causar acidente? Se causar, se for possível acontecer algum tipo de acidente que machuque, que cause ferimentos na criança, assinalem igualmente um xizinho. Se não, deixem em branco. Terceiro, nunca colocar equipamentos elétricos na tomada sozinho. Nunca colocar equipamentos elétricos na tomada sozinho. Será que uma criança pode ou ela nunca pode? Pensem e marquem ou não se isso é perigoso. E por último, recolher os cacos de vidro quando um copo se quebra. Já aconteceu isso com vocês? Vocês conhecem alguém que tenha se machucado, que tenha se cortado juntando cacos de vidro de um copo quebrado? E a seguir, no mesmo exercício, vocês vão reescrever as frases que vocês assinalaram como sendo perigosas, corrigindo-as. Por exemplo, se vocês marcaram que a frase utilizar tesouras, agulhas e facas sem a supervisão de um adulto é perigoso, vocês devem reescrevê-la de uma maneira que não se torne perigosa, ou seja, que não possa causar acidentes em uma criança. Ela ficaria assim: não utilizar tesouras, agulhas e facas sem a supervisão de um adulto, ou utilizar tesouras, agulhas e facas com a supervisão de um adulto. E vocês vão fazer isso com as demais frases que vocês marcaram como possíveis causadoras de acidentes em crianças que manipularem esses objetos descritos. O exercício número 2 pede que em uma folha avulsa, novamente em uma folha em branco, vocês façam uma lista de cuidados importantes para evitar acidentes na escola. O que é perigoso fazer dentro da nossa sala de aula, no espaço do pátio, ao subir e descer as escadas, para o recreio, para a biblioteca, na entrada e saída da escola, no início e término das aulas, nas brincadeiras com os colegas?
Pensem sobre tudo que já conversamos e façam uma listinha. Escrevam tudo aquilo que vocês acreditam que possa ser perigoso e que possa causar acidentes em vocês e naqueles amigos, coleguinhas com quem vocês convivem e brincam. Em nossa aulinha online, nós compartilharemos, de acordo com a nossa ordem alfabética, alguns desses cuidados que devemos ter dentro do espaço da escola. As duas últimas páginas indicadas para serem feitas hoje nos trazem situações bem legais de serem resolvidas. Na página 124, existe uma imagem e logo abaixo diz assim: escolha 4 objetos que aparecem na imagem. Escreva o nome de cada um deles, o material de que ele pode ser feito e uma característica deste material. É um exercício bem semelhante àquele do quarto do Marcos, mas o espaço da casa é diferente, porque agora nós temos aqui, nesta cena, a cozinha de uma casa. Que materiais estão dispostos nesta imagem? Quero o nome deles, o material com que são feitos e as características desses materiais. Página 125 e última. Exercícios número 2 e 3. Não são para ser resolvidos. Prof. Marília repete. Exercícios número 2 e 3 nós conversaremos em nossa aula online, certo? Não precisam ser resolvidos, não precisam ser registrados. Vocês vão perceber que existem balõezinhos. Esses balõezinhos nós trataremos sobre eles na nossa próxima semana. E eles mostram que, na verdade, a intenção desses exercícios é que a gente converse, a gente dialogue. Então, não precisa escrever. Leiam o enunciado do exercício 2, que diz assim: qual é o material do brinquedo da criança? Ele é adequado? Por quê? Qual a criança? A criança que brinca lá naquela cena da página 124. Precisa colocar a resposta? Não. Só pensem com o que ele brinca, que tipo de material produz esse brinquedo e se ele é ou não adequado para a produção de um brinquedo. E a gente vai conversar isso em nossa aula online. No número 3, que também não precisa de resposta, diz assim: de que material é feito o filtro que está sobre a pia? Para que o filtro é utilizado? Explique a importância desse objeto para manter a boa saúde dos moradores da casa. Vocês possuem algum filtro em casa? Na cozinha de casa? Filtram a água antes de beber? Por que será que esse procedimento é tão importante? Isso nós vamos descobrir conversando em nossa aulinha online. Repetindo, exercícios 2 e 3 com balõezinhos de diálogo não precisam ser respondidos. Já o exercício 4, sim, este precisa ser feito por vocês. E ele diz o seguinte: vimos que com o passar do tempo os objetos produzidos pelos seres humanos foram se transformando. Pode ter havido mudanças em seus usos, em sua forma e também nos materiais dos quais são feitos. Vamos tentar fazer um objeto novo e interessante? Olha o que o exercício está pedindo. Letra A. Pense em um invento. Sim, você vai ser um grande inventor, que teria uso especial para você. Mas não vale utilizar nada que já exista, hein? Usem a criatividade, pensem em algo bem diferente. E numa folha separada, vocês vão fazer o desenho utilizando materiais já estudados para montarem esse objeto. E vão pintar
pintar, vão deixar bem colorido, bem caprichado, pode ser com lápis de cor, com canetinha, com giz de cera, com o que vocês quiserem, para deixar o trabalho ainda mais bonito. Vão criar um invento e nessa mesma folha, abaixo do desenho, vocês vão dar um nome para essa criação de vocês e vão dizer para que ela serve e quais os materiais utilizados em sua fabricação, como no modelo a seguir. Letra C. Apresente o que você criou aos colegas e ao professor. Faremos isso em nossa aulinha online. Essa fichinha aqui aparece como modelo. Ela não precisa ser preenchida, porque na verdade o que ela faz aqui é orientar vocês a como fazerem na folhinha. Então vocês vão fazer o desenho da criação de vocês, vão colocar o nome do objeto, a função para que ele serve e o material utilizado, que seria utilizado por vocês para a produção desse objeto. Repetindo, esse quadrinho branco não precisa ser preenchido no livro, ok? Apenas na folhinha avulsa que conterá o invento de vocês. E assim, terminamos os nossos exercícios desta tarde. E aí, galerinha? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Conseguiram solucionar os exercícios? Aposto que sim! Logo mais nos encontramos em nossa aula online. Beijo bem carinhoso e um abraço apertado da Prof. Maria.